Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já concluímos a série sobre o credo. Então hoje, essa é a primeira aula que a gente está tratando do que vai ser o tema agora de mais alguns meses de aula. Os sacramentos. No Catecismo Romano, que é o que a gente está seguindo nessa aula, primeiro tem essa explicação do credo, depois tem essa explicação dos sacramentos, depois a explicação dos mandamentos, a gente está acompanhando pelo Catecismo Romano. Essa parte do credo toda, ela já é uma síntese da fé, por assim dizer, aquilo em que a gente acredita. Os sacramentos, eles são o nosso meio de contato com Deus. Aquilo que Deus deu para a gente fazer. A gente viu já o que Deus deu para a gente crer. E agora nós estamos começando a ver aquilo que Deus nos deu para fazer. Primeiro, aquilo que a igreja faz, os sacramentos, que tem uma ação salvífica, tem uma ação já nos ligando aos céus. Depois, quando tratarmos dos mandamentos, a gente vai ver aquilo que é nosso dever fazer. Quer dizer, tem uma lógica na ordem que essas aulas são dadas. E agora, com os sacramentos, a gente está começando a ver como que acontece essa ligação entre o homem e Deus. Quer dizer, a gente aceita o credo. A gente aceita, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito isso, eu creio nisso. E a que isso me leva? A ficar sentado, trancado num quarto, dizendo infinitas vezes, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Não. Me leva a procurar a santidade. Agora, eu consigo alcançar a santidade por conta própria? É claro que não. Impossível. Ninguém consegue chegar a ser santo por conta própria. Por quê? Porque a gente está operando como um automóvel que esteja com a direção puxando para o lado. Esse carro não vai ganhar a corrida. Nós carregamos conosco as consequências do pecado original, coisa que a gente viu numa das primeiras aulas. Nós carregamos conosco as consequências do pecado original. Resultado, a tendência a pisar na jaca em grande estilo está sempre presente. O que é mais provável acontecer com quem tenta ser santo por conta própria é o sujeito se convencer que ele é um santo, um puro, um predestinado aos céus. E aí ele vai e funda uma religião nova, da qual de preferência ele é Deus, né, ou coisa que o valha, ou se não, ele fica no alto da montanha proferindo palavras de sabedoria, morre e vai para os quintos. Por quê? Porque isso não tem nada de santidade. A santidade, o princípio da sabedoria e o princípio da santidade é o temor de Deus. A gente perceber como que a gente é falho aos olhos de Deus. O quanto que a gente precisa melhorar para a gente corresponder a esse amor de Deus por nós. E esse amor de Deus por nós fez e faz com que Deus nos dê instrumentos para a nossa salvação. Esses instrumentos são os sacramentos. É muito interessante e muito necessário hoje em dia a gente martelar isso bem. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade em que as pessoas tendem a ficar pensando que Deus é só misericórdia. O que quer dizer isso? Na acepção comum. Deus virou uma coisinha fofinha. Tudo que eu fizer, Deus perdoa. Papai do céu perdoa. Passa a mão na minha cabeça. Ele me aceita do jeito que eu sou. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não quer que eu melhore? Coisa horrorosa, querer pensar que Deus não quer que eu melhore. E é o que a gente encontra nas seitas protestantes, por exemplo. O sujeito aceita Jesus como seu Salvador. E pronto, ele está no céu, ele é santo, ele é um dos santos. Ele sai dizendo para todo mundo, eu sou santo. O que é isso? É uma mentira monstruosa. É claro que a gente aceitar Nosso Senhor é o começo do começo do começo. Para quê? Para a gente
empreender esse longo processo de santificação, durante o qual a gente não vai ter um progresso que não para, um progresso ininterrupto. Nosso Senhor não pecou, mas ele caiu fisicamente 3 vezes, carregando a cruz, subindo o Monte Calvário, para nos mostrar que a gente cai e levanta de novo. Cai e vem o Simão Cirineu e ajuda a gente a se levantar, e ajuda a gente a carregar aquela cruz, e cai de novo. Ou seja, é um processo lento, é um processo doloroso, é um processo difícil, esse processo da nossa santificação. E os instrumentos que são usados para ela, os instrumentos que nos foram dados por Deus, são os sacramentos. O que é um sacramento? Sacramento e mistério são a mesma coisa. A gente pega na Bíblia em grego, se usa a palavra mistério, na Bíblia em latim se usa a palavra sacramentum. O sacramento é aquilo que une o sagrado, que torna algo sagrado, etimologicamente, né, de acordo com o sentido da palavra, unicamente, mas em termos práticos, é a portinha que se abre para o céu. A definição clássica do sacramento é um sinal visível e eficaz de uma realidade invisível. O que quer dizer isso? Primeiro, um sacramento é um sinal. O que quer dizer sinal? Sinal é aquilo que mostra alguma coisa. A gente não deve confundir sinal com símbolo. Um dos erros mais comuns que tem por aí é as pessoas achando que os sacramentos são símbolos, quando eles não são símbolos em absoluto. O que é um símbolo e o que é um sinal? Um sinal é algo que mostra a presença de alguma coisa. Por exemplo, a fumaça, ela é um sinal do fogo, ela não é um símbolo do fogo. Se tem fumaça, a gente sabe que tem fogo, porque a fumaça está sinalizando para o fogo. Já o símbolo, ele é uma coisa que a gente coloca no lugar de outra. Por exemplo, o homenzinho e a mulherzinha, que são símbolos de que aquele banheiro é masculino ou feminino. Para que está aquele homenzinho, aquela mulherzinha, de bonequinho de palito ali? Para fazer o mesmo efeito que faria se saísse uma pessoa dali. A gente olha e diz, saiu um homem dali, logo aquele é o banheiro masculino. Saiu uma mulher dali, logo aquele é o banheiro feminino. Está simbolizando o homem que usa aquele banheiro, a mulher que usa aquele banheiro. Mas não é um homem, não é uma mulher, o bonequinho não usa o banheiro. Ele é só um símbolo. Do mesmo modo, a gente tem, na nossa vida cotidiana, zilhões de símbolos para tudo quanto é lado. As letras são símbolos. A sinalização de trânsito é símbolo. São símbolos que sinalizam, quer dizer, uma placa, uma seta dobrada. Ela é um símbolo de uma curva que serve como sinal da presença de uma curva. Deu para entender a diferença entre um símbolo e um sinal. Um sacramento, ele é um sinal, ele não é um símbolo. Ou seja, ele aponta para a existência de algo. Não existe o sacramento sem existir esse algo. Tal como não existe fumaça sem o fogo. Aí vocês podem dizer, mas tem a fumaça de gelo seco, etc. É outra coisa. O vapor da água é outra coisa. Quando eu falo fumaça, eu estou falando fumaça da queima de alguma coisa. Isso é evidente. A gente pode pegar milhares de outros sinais que apontam. Uma mulher grávida, por exemplo. Uma mulher grávida, aquele barrigão da mulher, sinaliza a presença do neném dentro dela. As alterações hormonais lá, que são medidas com testes, sinalizam a presença do neném. São coisas que apontam para uma realidade que está ali. Não são símbolos. Um símbolo é uma coisa que pode apontar para uma realidade que está ali, pode não estar, pode não apontar.
A gente pode comprar uma plaquinha escrito saída numa loja. A plaquinha está na loja, mas não tem saída nenhuma perto dela. Ela está ali no estante. A gente compra porque a gente precisa de um símbolo que sirva como sinal da saída. Quando a gente pendurar ela na porta, ela vai ser um sinal. Ela na loja é um símbolo. O sacramento, ele é um sinal. E mais, ele é um sinal visível. Como assim um sinal visível? Quer dizer que a gente pode perceber que ele está ali. Não existe um sacramento secreto. O sacramento pode ser um pouco difícil de discernir às vezes. Ainda mais hoje em dia, que a situação na administração do sacramento está meio bagunçada por aí, né? Às vezes, ao invés da gente ver um penitente ajoelhado diante de uma grade fixa que separa o sacerdote do penitente no sacramento da confissão, por exemplo, isso é lei da igreja, a lei continua em vigor, precisa de uma grade fixa. Mas às vezes, ao invés disso, a gente vai ver sem ter emergência nenhuma, sem ter problema nenhum, o padre sentado num banco com o penitente sentado do lado. Aí a gente vai dizer, mas peraí, cadê a visibilidade desse sacramento? O sacramento não era para ser visível? Olha, tem um penitente ali, tem o padre ali. Não dá para ter uma confissão por telefone, por exemplo. Ela não é válida. Uma confissão, nem por telefone desses modernos, agora de computador, que você vê a cara da pessoa, também não é válida. Por quê? Porque a presença física dos dois, um ali na frente do outro, é necessária. O respeito devido à pessoa de Cristo, o sacerdote está agindo na pessoa de Cristo a ministrar os sacramentos. A gente vai tratar disso ao longo dessa série. Mas o respeito devido à pessoa de Cristo faz com que o certo seja a gente se ajoelhar para se confessar. Mas isso não é necessário para que o sacramento seja válido. O sacramento existe. Mas para existir tem que estar os dois ali. Do mesmo modo, a Santa Missa. Né? Na confecção do Santíssimo Sacramento, que é o sacramento dos sacramentos. Dá para ter uma missa quase secreta. Por exemplo, um padre que eu conheci, ele viajando pela Rússia, ainda no tempo dos comunistas, ele procurava celebrar a missa em todos os altares das igrejas que tinham sido transformadas em museu. Ele celebrava missas de desagravo. Agora, evidentemente, para ele fazer isso, os comunistas não podiam descobrir que ele estava celebrando a missa. Ele tinha que fingir que ele estava estava visitando, estava lendo alguma coisa, um texto lá por cima do altar. O que ele fazia? Ele levava um verdadeiro dedal, um cálicezinho, deve chamar de cálice, né? Um potinho folheado a ouro por dentro, tudo, liturgicamente correto até, né? Um potinho desse tamaninho, um fragmento de hóstia, consagrava ali, fazendo tudo de cor, né? Fazendo todo o texto da missa de cor, em silêncio, né? Só murmurando. Consagrava, comungava, não tinha ninguém nem percebia que ele estava celebrando a missa ali. Parecia que era uma pessoa que estava olhando, rezando, pensando na morte da bezerra na frente do altar. Agora, se você chegasse ali perto, você olhasse, você ia ver aquele fragmento. Você ia ver aquele cálicezinho. Por quê? Porque eles são visíveis. Eles são coisas que estão na nossa realidade física, palpável, material, como todos os sacramentos. Um batismo, em último caso, talvez num deserto, ele pode ser ministrado com 3 gotas d'água. Mas essas 3 gotas d'água, cada uma delas é visível. Então o sacramento ele é um sinal visível, ele é um sinal, ele é visível e ele é eficaz. O que quer dizer eficaz? Assim como sinal e símbolo, tem gente que confunde eficaz com eficiente, né? Eficaz é aquilo que funciona. Eficiente é aquilo que funciona bem, é aquilo que funciona rápido. Quer dizer, subir um morro fazer uma mudança numa carroça puxada por um burro, é eficaz. Você vai fazer várias viagens, a carroça, o burrinho,
vai conseguir carregar todas as coisas que tem na casa. Mas não é eficiente. Um caminhão é muito mais eficiente do que isso. Os sacramentos, eles são eficazes. A eficiência deles vai depender da disposição de quem os recebe. Porque eles são eficazes. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se, por exemplo, eu vou comungar, eu vou me confessar, mas eu não estou nem um pouco arrependido dos meus pecados. Na verdade, eu estou indo lá porque eu estou orgulhosíssimo de que eu fiz tal e tal barbaridade, e aí eu estou louco para contar para alguém, aí eu vou chegar lá para o padre e dizer: padre, imagina o que eu fiz, olha só, fiz tal coisa. Vai ser plenamente inválido. Por quê? Porque não tem um mínimo de arrependimento ali. Então, eu não vou conseguir receber isso. Não vai ser eficiente. A eficácia do sacramento, ela vai depender de que realmente haja o sacramento. Tudo que é necessário para confeccionar aquele sacramento esteja ali. Quais são essas coisas necessárias? A gente vai tratar disso mais a fundo, mas basicamente tem que ter a matéria, a forma e a intenção. E o ministro. O ministro adequado. Quer dizer, não adianta nada alguém tentar vir se confessar para mim. A pessoa pode estar vindo desabafar comigo. Se confessaram, eu não tenho como perdoar o pecado de ninguém. Então, o sacramento ele é eficaz, ou seja, ele faz alguma coisa. O que ele faz? Ele faz eu me sentir muito bem? Não. Ele abre essa porta para a graça. Ele nos dá a graça, ele nos restaura a graça, ele nos aumenta a graça, ele nos abre um canal de graças. Cada sacramento tem o seu efeito. O batismo, ele faz com que a pessoa receba a adoção filial divina. Ou seja, aquele que era uma criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança, chamada salvação, se torna filho adotivo de Deus. Passa a ter a graça santificante com o batismo. Aí o cara vai e peca, mortalmente. Quer dizer, um pecado cometido deliberadamente, conscientemente, em matéria grave. Perdeu a graça santificante. Na confissão, ele tem essa graça santificante de volta. O sacramento do crisma é a confirmação. Vai dar os dons do Espírito Santo. O sacramento do matrimônio vai unir aquele casal e vai fazer com que os dois passem a ter acesso às graças de estado do matrimônio. Quer dizer, se você pega, junta com a mulher e não casa com ela, vai ser muito mais difícil, por exemplo, resistir à tentação de traí-la. Por quê? Porque você não vai ter as graças de estado que o matrimônio dá. E, ao mesmo tempo, conceber um filho dentro do matrimônio é um ato de louvor a Deus. Conceber um filho fora do matrimônio é um pecado. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio abriu aquele canal de graça para a gente. O sacramento da extrema unção, hoje em dia o pessoal gosta mais de chamar de unção dos enfermos, mas é a mesma coisa, ele vai perdoar os pecados veniais e em alguns casos vai até ajudar a melhorar a saúde da pessoa. Ou seja, os sacramentos todos, e especialmente o Santíssimo Sacramento, que é Nosso Senhor Jesus Cristo realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade, eles são todos algo que eficazmente liga a nossa vida cotidiana, a nossa realidade, o ar que a gente respira, a vida mesmo da gente, à salvação, ao próprio Deus. Então, o sacramento é um sinal visível e eficaz de uma realidade. Qual é essa realidade? É a realidade a qual Nosso Senhor aludiu quando ele disse a São Pedro que o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, aquilo que é feito aqui
quando um sacramento é ministrado, tem um efeito eterno, tem um efeito em relação à eternidade. Assim como a Santa Missa, o que ela é? A Santa Missa, ela é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, tornado novamente presente de forma incruenta, sobre o altar. Ela é, portanto, uma abertura no tempo e no espaço. Uma missa sendo celebrada aqui, hoje, o que está acontecendo? O que aconteceu há quase 2000 anos atrás em Jerusalém está acontecendo aqui hoje. O que acontece permanentemente na eternidade, na Jerusalém Celeste, está acontecendo aqui hoje. Quer dizer, essa porta do tempo para a eternidade que Nosso Senhor abriu, ela é aberta novamente a cada vez que um sacramento é ministrado. Isso é uma coisa de uma grandeza tão gigantesca, que se a gente para meditar sobre isso, é assustador. É por isso que vários santos foram ordenados e depois não tinham coragem de celebrar a Santa Missa. Vários, não é nenhum nem dois, que levaram anos até criarem a coragem de celebrar a missa. Por quê? Porque uma coisa tão grandiosa, a missa, que para a gente que é leigo, né? A gente ir na missa, a gente participar da missa ali como leigo, já é uma coisa de... Agora imagina uma pessoa consciente de sua pequenez, consciente de seus defeitos, consciente de seus pecados, de suas limitações, ele servir de instrumento, ele agir na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo para tornar Deus, Criador dos céus e da terra, presente ali, é assustador, é apavorante. E todos os sacramentos são assim. Todos os sacramentos são a abertura de uma porta para a eternidade. É muito mais do que se sentir bem, dar uma ajudinha, que é coisa do gênero. É uma coisa que tem um sentido místico, real, muito grande. Por quê? Porque ele é um sinal visível e eficaz de uma realidade invisível. Essa realidade é a realidade da Jerusalém eterna. É a realidade dos céus. É a realidade da presença de Deus no meio de nós. Os sacramentos são a presença de Deus no meio de nós. A presença mais completa, mais augusta, mais perfeita de Nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, qual é? No Santíssimo Sacramento do altar. É por isso que é tão entristecedor a gente ver missas em que parece que ninguém se lembra que é Nosso Senhor que está ali. Infelizmente, está sendo muito comum, né? A gente pega e vai, aí abraço da paz, aí todo mundo cantando musiquinha, batendo palminha, com o Nosso Senhor em cima do altar, ali. A Adélia Prado, poetisa, que dizia, ninguém vê o cordeiro sangrando em cima do altar, ninguém ouve os seus urros de dor. E é isso. Ele está ali. É Nosso Senhor na cruz, ali. E a gente volta, quero te dar Pelo amor de Deus, isso é loucura. A gente tem que perceber o tamanho da dignidade do que está acontecendo ali. E isso vale para todos os sacramentos. Nenhum sacramento pode ser um motivo de desrespeito. Por quê? Porque a gente está abrindo uma porta para o céu. A gente abre uma porta para o céu e vira para o outro lado e fica batendo papo com os amigos? O que é isso? Não faz o menor sentido. Agora, como que alguém consegue fazer isso? É a última das nossas 5 palavrinhas, né? É um sinal visível e eficaz de uma realidade invisível. Ou seja, a gente não consegue ver aquela realidade eficazmente presente ali, eficazmente confeccionada ali, a gente não consegue perceber. Se chega, eu vou me confessar
ninguém está me vendo, sei lá, como uma coisa feia, abominável, esquisita, fedendo a enxofre. Eu saio, ninguém está me vendo como uma pessoa reluzente. Depois da volta gloriosa de Nosso Senhor, vai ser o caso, mas agora não. Então o resultado, sujeito, antes da confissão, depois da confissão, você olha igualzinho, a mesma pessoa. O Santíssimo Sacramento, uma hóstia consagrada, uma hóstia não consagrada. Pode olhar, pode pesar, pode fazer exame químico, exatamente igual, aparentemente, em tudo. É por isso que é uma ideia tão de jerico, isso que em alguns lugares infelizmente é feito, de ficar dando hóstias não consagradas para crianças brincarem e comerem. É um absurdo, é uma loucura fazer um negócio desses. Por quê? Porque uma das razões por que se usa a hóstia que a gente conhece é justamente evitar confusão. Evitar que se pense, peraí, isso daí é a hóstia ou isso daí é o biscoitinho que eu comprei para o lanche. Então, a hóstia não consagrada guarda no fundo do armário. Para quê? Para não dar confusão. Agora, tem lugares que, infelizmente, ficam fazendo isso, que é uma coisa que só vai dar problema. Por quê? Porque essa realidade ela é invisível. Se você acostuma as pessoas com aparência, que aquela aparência que o Santíssimo Sacramento, quando elas o receberem como Santíssimo Sacramento, vai ter, acostumar elas a que aquilo é um biscoitinho, vai ser muito mais difícil para elas respeitar devidamente o sacramento, quando elas receberem o Santíssimo Sacramento de verdade. Então, resultado, os sacramentos são esses sinais visíveis e eficazes da realidade invisível. E são eles, e é a partir deles e através deles, que vai se operar a nossa salvação. Como que isso acontece? Bom, a primeira coisa que é necessário a gente perceber, e é ao mesmo tempo o que causa o risco de confundir sinal e símbolo, é que todos esses sacramentos, a forma que Deus escolheu para nos comunicar aquelas graças, para nos abrir aqueles canais de graça, aquelas portas abertas para a eternidade, a forma que Deus escolheu para cada um deles, ela é também simbólica, ela aponta também para alguma coisa. Por quê? Porque a nossa salvação, ela não é a nossa transformação em outra coisa. Não é a gente deixar de ser um ser humano para virar um anjo, virar um ser esquisito, um ET de Varginha. É para a gente ser plenamente um ser humano. Ser o ser humano que Deus nos criou para ser, que é muito mais do que a gente é agora. Então, todos eles têm uma base. Essa base, ela está tanto na vida, quanto na vida prática, quanto, inclusive, no Antigo Testamento. Né? Deus deu como figuras dos sacramentos da Nova Aliança. Deus deu alguns rituais para os judeus fazerem, e esses rituais não eram sacramentos, no sentido estrito do termo, quer dizer, eles não eram eficazes. Por exemplo, um batismo. Deus deu aos judeus uma purificação mergulhando na água. A mikveh. Essa purificação feita mergulhando na água, ela não dá a filiação divina a ninguém. É por isso que quando os discípulos de São João Batista, que não tinham recebido o batismo dos apóstolos, chegaram, eles tiveram que ser batizados. Porque São João Batista mergulhava na água. São João Batista foi o último dos profetas da Antiga Aliança, né? E ele mergulhava na água.
Agora, esse mergulhar na água, esse batismo de água apenas, de São João Batista, ele era uma figura do batismo cristão. Mas espera aí, como que esse batismo de água foi se tornar o batismo cristão? Com Nosso Senhor sendo batizado. Quer dizer, Deus já tinha dado aos judeus a ordem de mergulhar as pessoas na água. Por quê? Porque isso simboliza, por um lado, a limpeza, ainda com a limpeza exterior, lavar. E, por outro, isso preparava para o batismo, depois. Quando a gente tratar do batismo, a gente vai tratar de várias outras figuras do batismo. Mas então esse batismo que Nosso Senhor recebeu, ele acolheu esse batismo. Depois, quando da pontada de lança na cruz sai água do seu lado, e que água é essa? É a água do batismo. A partir daí a gente pode ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do mesmo modo, para a gente viver, já dizia São Jerônimo, assim como Deus deu aos judeus o maná no deserto, aquela comida miraculosa que aparecia para eles, assim como Deus deu para os judeus o maná no deserto, Ele nos dá o Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque se a gente não comer, a gente morre de fome física. E a gente sem Deus, a gente morre de fome espiritual. O Santíssimo Sacramento, ele é o nosso alimento espiritual. Mas Deus pega, Ele poderia ter feito de outra maneira. Ele poderia ter feito que a gente recebesse essa graça simplesmente com um toque da mão do sacerdote, por exemplo. Mas não. Ele quis, Ele escolheu isso. Por quê? Para nos mostrar que é a nossa humanidade que está sendo resgatada por Deus. É a nossa humanidade que Deus assumiu e é como homens, como seres humanos, que nós somos salvos. Nós não nos transformamos em anjos, mas nós somos ajudados por Deus para ser os seres humanos que Deus nos criou para ser. Para nós chegarmos à perfeição do ser humano. Quer dizer, cada homem, cada mulher, cada pessoa é chamada a ser aquela pessoa que Deus criou perfeita. Cada uma do seu jeito. Cada uma com os talentos que Deus lhe confiou, que ela não pode enterrar. Cada uma refletindo a Deus de uma maneira diferente. São Francisco, na pobreza evangélica. São Tomás de Aquino, na sabedoria. Cada um sendo aquela pessoa única que Deus criou, só que sendo perfeitamente ela, sendo completamente aquele que Deus criou. O sacramento do Crisma, para a gente hoje em dia, é meio sem referências nessa coisa do óleo. Peraí, óleo? Não é que vem isso? 2000 anos atrás, o óleo era tudo. A gente vai falar bastante disso quando a gente tratar desse sacramento. Mas o óleo era tudo. O óleo era usado como base para remédios para dores musculares. Então os atletas se bisuntavam em óleo até hoje. O pessoal que gosta de fazer exercício pode botar umas folhas de arnica dentro de num pote de azeite, deixar uns 2, 3 meses aquilo, vai ter um óleo que diminui dores musculares. Quer dizer, o óleo era usado pelos atletas, o óleo era usado para a unção dos reis. O óleo tinha uma série de usos, todos eles denotando justamente essa firmeza, esse poder. Então, isso se pôde usar como base para algo que vai muito além de uma mera unção com óleo. Quer dizer, esfregar as pernas doloridas com óleo não leva ninguém para o céu. Não abre nenhum canal de graças. Agora, Deus usa isso para que, numa sociedade que vê isso no óleo, seja evidente o que aquilo vai fazer. Do mesmo modo
ainda o sacramento da reconciliação. Qual é a quase matéria desse sacramento? É o nosso próprio arrependimento. Quer dizer, Deus pega algo tão humano quanto o arrependimento e vira isso, usa esse arrependimento como matéria para a confecção desse perdão e dessa abertura para a graça. Mesmo jeito que se o padre chegar diante do altar sem ter o pão e o vinho, ele não consegue consagrar, não dá para consagrar outra coisa, não dá para consagrar Coca-Cola e batata frita. Se ele chega sem o pão e o vinho, ele não consegue consagrar. Se o penitente chega sem arrependimento, ele não consegue receber a graça. Quer dizer, é algo plenamente humano. O próprio ato de contar oralmente, se humilhar e dizer eu errei, que é um ato tão humano, Deus usa isso e dá a isso um sentido salvífico e mais ainda uma eficácia salvífica, quando das palavras do sacerdote. Eu absolvo os teus pecados. Quem é esse eu? Nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja pessoa o sacerdote está agindo. E o matrimônio. Esse então é o mais fácil, né? Porque o matrimônio é a instituição de direito natural. Ou seja, sempre existiu, sempre vai existir. Não adianta a gente tentar vir com o que quiser aí de amor livre, de relações, sei lá o quê. Chega uma hora que o cara olha para a mulherzinha olha para o cara e aí casa. Se vocês forem ver isso no meio da sociedade, sei lá, da China de 3.000 anos atrás, as diferenças são ocidentais. Né? O chinesinho vão fazer a coisa de outra maneira, mas um homem ou uma mulher se unirem para ter filhos e criá-los, isso é a base de qualquer civilização. E isso, inclusive, é uma das coisas que é combatido na decadência final de qualquer civilização. É o que está acontecendo agora. Por isso que a gente fala casamento, as pessoas chegam, casamento, cada um vem com delírio diferente, casamento gay, outro, divórcio. Por quê? Porque nós estamos numa civilização em decadência, então uma coisa que é a base da civilização é negada. Como também toda sociedade de decadência nega a humanidade de parte de seus membros. Aí hoje em dia vem com aborto, por exemplo. Já apareceu aí uma galera agora dizendo que deveria ser permitido matar crianças mongoloides depois que elas nasceram, porque como eles já matam quando descobrem dentro da barriga da mãe, né? Não faz o menor sentido só porque nasceu não matar. O que é isso? É uma sociedade em decadência. Mas o matrimônio, que é essa instituição de direito natural, Deus elevou a sacramento, ou seja, a meio de salvação. Então a gente agora, a gente pode ter no matrimônio, além daquilo que já existia, que é a formação da célula base da sociedade, a gente pode ter um meio de santificação. A minha mulher me aturar, por exemplo, é um meio de santificação e tanto. Agora, ela recebe a graça de Estado para isso. E aí ela pode ter esse mérito. Eu recebo a graça de Estado também para conviver, para ter os filhos, para educar, para fazer as coisas da maneira correta dentro do matrimônio. Ou seja, uma coisa que é a base da sociedade humana, é elevada por Deus a dignidade do sacramento e passa a se tornar um canal de graças. Então, o resultado, todos esses sinais visíveis e eficazes de uma realidade invisível, todas essas portas abertas por Deus para a eternidade, Deus escolheu coisas que estavam aqui, estão aqui e estarão aqui permanentemente. Todos esses sinais, Deus pegou uma coisa natural no Antigo Testamento
ele preparou o povo judeu dando figuras daquilo, fazendo com que eles fizessem rituais e obedecessem a regras que ajudavam a perceber uma sacralidade em coisas que se não seriam tomadas simplesmente como uma ação besta, sem sentido. Isso é muito importante porque se a gente for ver, por exemplo, mais uma vez, na sociedade em decadência, o Theodore Dalrymple é um médico aposentado já que trabalhava na cadeia na Inglaterra. Ele era médico da penitenciária. Ele escreveu uma vez que quase todos os presos eram desnutridos. Assim, desnutrição crônica, os caras com escorbuto, em pleno século XXI. Aí ele foi descobrir por quê, começou a entrevistar os caras e viu que nas famílias dos caras que iam parar na cadeia não tinha refeições. A partir do momento que a criança conseguia abrir um pacote de biscoito, a mãe parava de comprar papinha. Ninguém cozinhava. Ninguém sentava em volta da mesa para comer. E são essas coisas, o sentar em volta da mesa para comer, que ajudam a preservar a família. O matrimônio é de direito natural. E isso está incluído dentro do matrimônio. Esse convívio familiar, esse cuidado com a alimentação, esse cuidado com a roupa, esse cuidado com a aparência do outro. Um ajuda o outro, um é o espelho do outro, de uma certa maneira. Um é o que não deixa o outro sair mal vestido. Um é o que não deixa o outro fazer uma grande besteira. Quer dizer, um é o espelho do outro. Um ajuda o outro, faz o outro crescer. Então, esses sinais que foram dados no Antigo Testamento, eles tinham um pouco a mesma função que tem a refeição em comum da família. O valor nutricional da comida vai ser diferente se cada um esquentar um prato no micro-ondas e comer vendo um programa de TV num lugar diferente da casa? Não. O valor nutricional vai ser exatamente o mesmo. Mas, e aquela família? Ela vai estar se desmanchando. E se as famílias estão se desmanchando, a sociedade se desmancha. Quer dizer, os sacramentos, eles vêm para santificar não só a gente, mas também toda a sociedade. Mas a santificação da sociedade, ela só acontece pela santificação do indivíduo. É por isso que é tão complicado para muita gente hoje em dia entender a moral. Um amigo meu, comunista de Quatro Costados, ele disse, estava querendo aprender alguma coisa sobre a ética personalista que eu ouvi falar, não sei o quê, que é basicamente a moral cristã. Né? Aí eu indiquei um livro para ele, pegou, deu uma olhada em diagonal e disse, olha, sinceramente não entendi nada do que esse cara está falando, não faz o menor sentido. Por quê? Porque o livro, o Atitudes Éticas Fundamentais, do Von Hildebrand, o que ele faz é dizer, basicamente, que a gente tem que ser uma pessoa de palavra, que a gente tem que procurar respeitar o próximo. Ao passo que o que uma pessoa qualquer de mentalidade moderna vai querer é uma ética que sirva para ela apontar o dedo para os outros e dizer, você tem que fazer isso. Os ricos têm que dar dinheiro para os pobres. Os ricos têm que sustentar os pobres, por exemplo. Não no sentido da esmola, mas ter a sociedade cobrar impostos para depois dar um bolsa esmola. Ou seja, a ética da sociedade decadente que a gente está, ela perdeu a noção de que só quem pode agir eticamente é cada uma pessoa. Já os sacramentos, eles nos apontam para essa realidade. Eles pegam e servem para que cada um de nós se santifique. Primeiro, como o nenenzinho que é batizado. E já sobe, recebendo a dignidade de filho de Deus. Depois, recebe essa ciência, essa fortaleza, para tomar as decisões certas, para persistir nelas. Depois, se une em matrimônio. E vai
construindo a sociedade. E todos esses, quem que vai ministrá-los, quem que pode levá-los adiante? O sacerdote, que age na pessoa de Cristo. Como que se torna sacerdote? Pelo sacramento da ordem. Né? E, quer dizer, tudo isso vai fazer com que do átomo, do indivíduo, átomo e indivíduo são a mesma palavra, né? Um em grego, outro em latim, que nem sacramento mistério, desse átomo da sociedade, que é a pessoa, se una nessa molécula que é a família, que se una nessa célula que é a paróquia, regida pelo sacerdote, e, enfim, se possa ter uma ordenação do mundo inteiro, pessoa por pessoa. Não vindo alguém lá em cima e fazendo, que nem um presidente que a gente teve aqui no Brasil, né? Que dizia, eu vou redemocratizar o Brasil, se alguém for contra eu prendo e arrebento. Né? Não é por aí. Não, é cada um de nós que, pelos sacramentos, vai melhorando, pelo acesso, pela portinha que cada um deles nos abre para a eternidade, para que a gente possa ir aos poucos, cada um de nós, crescendo em santidade, chegar a uma sociedade que junta ela possa crescer em santidade. Ou, no caso de uma sociedade em decadência como a nossa, preservar o que a sociedade ainda tem, que possa levá-la a crescer em santidade. E a gente só vai poder fazer isso pelos sacramentos. A gente vai continuar, então, nessa série. A próxima aula provavelmente ainda vai ser sobre os sacramentos em geral, mas a gente vai entrar mais a fundo nessa questão do que é necessário para a confecção do sacramento, forma, matéria, etc. A partir daí a gente vai começar a ver os sacramentos, sacramento por sacramento, pegar 1 ou 2 aulas para cada um deles, para ir acompanhando o Catecismo Romano. Perguntas? Nada? Tranquilo? Pergunta? Não? Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa